como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula número 26, olha aí o objeto de conhecimento gravidez. Detalhamento desse objeto é características gerais, diagnóstico, sintomas, pré-natal e parto. Então, vamos começar a nossa aula? Então, começamos aí a nossa jornada sobre a disseminação, a propagação, a perpetuação da nossa espécie, né? Falando um pouquinho sobre a gravidez. Em linhas gerais, ela é caracterizada pelo aproximadamente um período de 9 meses, ou 40 semanas, isso aí é uma contagem aproximada. A gente vai entender um pouquinho sobre essas etapas e algumas como é que eu posso dizer, curiosidades sobre esse período tão importante da vida de uma mulher. Vamos lá? Então, as características gerais da gravidez, separei para vocês aí a informação da duração, como eu havia falado, cerca de 40 semanas, a partir do primeiro dia do período menstrual, do último período menstrual, geralmente até o nascimento do bebê. Vou já falar sobre esse termo aqui, bebê. A gravidez, para ela ser melhor entendida, ela foi dividida em fases, chamadas trimestres, né? Cada um com cerca de 3 meses, aproximadamente. O desenvolvimento fetal acontece durante a gravidez, né, quando o feto passa por estágios importantíssimos, incluindo a formação de órgãos e o crescimento e maturação. Então, para darmos continuidade aí, eu preciso falar sobre uma estrutura muito importante, que se forma junto com o embrião, posteriormente o feto, que é a placenta. Vamos conhecer um pouquinho as características e a formação da placenta. Então, a placenta, a princípio, ela possui essas funções essenciais, que é a formação de nutrientes. A formação de nutrientes é responsável por fornecer nutrientes essenciais como o oxigênio, a água, a glicose, aminoácidos, vitaminas e minerais, para o feto ainda em desenvolvimento. Esses nutrientes são transferidos da corrente sanguínea da mãe para a do feto através das microvelocidades. Mas, professora, feto, qual é a designação, qual é a denominação aí, né? Ao final do 8º mês, após a fecundação, o embrião é considerado ainda um feto. Durante esse estágio, as estruturas que já se formaram crescem e desenvolvem. Então, é a partir da 12ª semana que nós temos aí a outra denominação, a outra nomenclatura para o ser em desenvolvimento, feto até o nascimento. Outras funções da placenta, né? Remoção de resíduos, metabólicos do feto, como dióxido de carbono e produtos nitrogenados, que são eliminados da circulação fetal para a circulação materna e posteriormente eliminados do corpo da mãe. Nós temos aí a proteção imunológica, que atua como uma barreira imunológica, essa placenta entre a mãe e o filho, protegendo o feto de substâncias estranhas e patógenas que podem estar presentes na circulação materna. Isso pode ocorrer, então a placenta ela tem essa função também de proteção. Produção de hormônios. A placenta vai produzir vários hormônios importantes para a manutenção da gravidez e também do desenvolvimento fetal, incluindo a progesterona, o estrogênio, a gonadotrofina coriônica humana, que é conhecida como HCG, e o hormônio lactogênio placentário humano, que é conhecido como HPL. Também temos aí uma função importante, que é a proteção fetal. Sim, atua como uma barreira física de proteção, isolando o feto do ambiente externo e proporcionando uma camada de amortecimento contra impactos físicos. Aí nós vimos algumas funções da placenta. Vamos dar continuidade aí falando um pouquinho sobre a formação dela, né? A formação da placenta se dá da seguinte forma. No processo que é chamado de nidificação,
após a fertilização, o ovo fertilizado ele vai ser chamado de blastocisto. Ele se implanta na parede do útero em um processo conhecido pela nidificação. A partir daí, há a formação do disco germinativo, onde o blastocisto vai se dividir em duas camadas principais de células. Uma delas é o embrioblasto, que se tornará o embrião, e o trofoblasto, que formará as membranas extraembrionárias e a placenta. Nesse trofoblasto, ele vai se dividir em mais duas etapas, que é a formação do citotrofoblasto e o cicincio-trofoblasto. Sim, parece um trava-línguas, né? Duas palavrinhas novas aí para a gente aprender. Então, o trofoblasto se diferencia em duas camadas. O citotrofoblasto, que se torna uma camada externa de células, e o cicincio-trofoblasto, que se forma internamente. Essa estrutura é responsável pela invasão do útero e pela formação das microvilosidades. Então, nós vimos aí as funções da placenta e a formação da placenta. Para dar continuidade, vamos conhecer um pouquinho as etapas divididas em trimestres. Começando pela primeira etapa, nós temos aí essa etapa ela tem uma duração até 13 semanas. Nesse primeiro momento, nós vamos ter o desenvolvimento embrionário em formação dos principais órgãos, os primeiros, né, coração. Sintomas como náuseas, fadiga e sensibilidade nos seios vão ocorrer também nessa fase. Confirmação da gravidez sob o teste de urina ou de sangue, para a pessoa ter certeza que ela está passando por essa fase. E a primeira consulta de pré-natal para iniciar o acompanhamento médico, que é um acompanhamento tão importante para a gente fazer junto ao profissional para detectar, para começar a se familiarizar com essa etapa que você está vivenciando e também começar a fazer os exames necessários para a gente acompanhar exatamente o desenvolvimento desse embrião que posteriormente, a partir da 12ª semana, vai ser chamado de feto. E olha aí a imagem dele, como ele se apresenta nessa fase aí. Ao final da 12ª semana, esse é o aspecto dele, né? Já tem cerca de 6 centímetros de comprimento e uma aparência que já é a de um bebê, como vocês podem ver. E aí, dando continuidade, nós vamos conhecer a próxima fase, que é o segundo trimestre. Esse segundo trimestre ele vai ter uma duração de 14 a 27 semanas, e o que vamos observar aí como características gerais? O crescimento rápido do feto e o desenvolvimento dos seus movimentos, que são perceptíveis na mãe, a diminuição dos sintomas do primeiro trimestre, como o cansaço, a fadiga, as náuseas em algumas situações, isso são características gerais, lembrando bem, nós temos as especificidades, que vão variar de cada biotipo da mulher, e também a realização de exames importantíssimos, como o ultrassom morfológico e a translucência nucal. Então, essas duas situações aí, que são feitas com acompanhamento médico, são importantíssimas para as informações que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Qual é a importância de se entender o diagnóstico a partir desses exames? O aspecto do bebê, aliás, do feto, durante esse processo, pode ser visto agora com essa ultrassom morfológica. A seguir aí é o segundo trimestre, essa é a visualização do feto. O feto ele vai atingir um tamanho que permite avaliar a sua anatomia e de modo bastante detalhado. É nesse momento aí que a gente vai ver se ele está com o seu desenvolvimento todo estruturado, né? Todos os requisitos, tudo que faz com que ele aparente ter uma vida saudável de formação dentro da placenta, dentro do corpo da mãe. E aí
ela continua os preparativos para o terceiro trimestre. Então, esse terceiro trimestre, ele vai ter uma duração aí de 28 a 40 semanas, é o último trimestre. O aumento do tamanho do útero é expressivo e também tem uma pressão muito grande na bexiga. É aquele momento que fisicamente o feto e a placenta vão ter o peso muito grande e vão comprimir a bexiga. A mãe vai muitas vezes ao banheiro por conta dessa situação. Há também a possibilidade de inchaço nas pernas e tornozelos, porque o bebê e a placenta eles vão ter uma barreira física que impede que a circulação do sangue, da linfa no corpo da mulher seja como era antes da gravidez, né? Sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira, ela vai ter um obstáculo. Então, o coração ele vai bombear com mais força para que o fluxo do sangue possa correr pelo corpo e também vai ter essa barreira que vai impedir que ele volte ao coração para ir para o pulmão, para depois fazer todo o metabolismo que a gente já conheceu aí estudando os outros sistemas. Para dar continuidade, nós temos aí nesse momento também a preparação da mãe para o parto, a escolha do local e o método de nascimento. E o aspecto do feto, ele a partir dessa imagem, que é uma imagem muito didática para vocês, mas ela é muito próxima daquelas ultrassons 3D, que já são coloridas, dá para você visualizar o feto com a sua formação quase toda completa, toda desenvolvida, né? Ele vai estar ganhando cerca de 30 centímetros por dia nessa fase. Seus intestinos estão acumulando grande quantidade de mecônio, que são as primeiras excretas do bebê. Sim, ele já vai estar fazendo todo o seu metabolismo e precisa eliminar esses resíduos, com a ajuda da placenta, através do cordão umbilical, do cordão umbilical dele. A circunferência da cabeça e o abdômen têm agora o mesmo tamanho, são características importantíssimas. E para a gente fazer uma quebra aqui, eu quero também fortalecer uma outra fase antes dessa formação do bebê, que é o diagnóstico. Por quê? Tá tendo essa quebra e não no início. Às vezes acontece da mãe estar já desenvolvendo uma criança e não ter a noção, porque ela não tem conhecimento do seu metabolismo aprofundado para perceber que já está ocorrendo as mudanças no corpo dela, e aí ela vai atrás de um exame, de um diagnóstico para saber se realmente está grávida. E quais são essas características aí do diagnóstico? Vamos conhecer um pouquinho. Primeiro, é feito um teste de urina ou de sangue para detectar a presença daquele hormônio lá que a gente conhece como o HCG. Também pode ser feito um exame físico realizado pelo médico, como palpação do útero e ausculta dos batimentos cardíacos. Isso mesmo que vocês estão vendo, é ausculto. O que seria isso, professora? É um procedimento realizado tanto diretamente, quer seja do ouvido direito do abdômen, direto do abdômen da gestante, ou indiretamente por intermédio dos estetoscópios de Pinar, um sonar de Doppler ou um cardiotocografia, que é um cardioscópio de ultrassonografia. Nossa, trava-línguas hoje, né? Nós temos um vocabulário muito amplo para aprender sobre a gravidez. Também é feito um ultrassom transvaginal para visualizar o embrião e firmar de uma vez por todas que a pessoa está gestante. Então, existe essa dúvida porque as características gerais de gravidez iniciais que foram mostradas agora há pouco, às vezes não funciona para algumas mulheres, né? Algumas continuam, por exemplo, isso raramente acontece, com o seu fluxo de menstruação normal, né? Ele não cessa logo no iniciozinho, isso aí são outras condições, e aí ela vai descobrir quando ela já está com 4 semanas, 5, 6 semanas, até um pouco mais, né, de gravidez, e aí ela tem a certeza, através desses exames diagnósticos que eu mostrei para vocês agora há pouco.
Para a gente dar uma continuidade aí sobre os sintomas dessa gravidez, é o quê? A ausência da menstruação, que deve ser no início, mas não acontece em todas as situações, como foi explicado há pouco. Náuseas, vômitos, principalmente pela manhã, a fadiga e o cansaço, a sensibilidade dos seios, o aumento da frequência urinária. Esse aumento da frequência urinária também acontece no início, porque como o metabolismo da mulher está mudando, né, por questões hormonais, ela vai gerar resíduos diferenciados. O feto, no início da sua formação, enquanto embrião, ele também vai demandar uma carga metabólica muito grande para a mulher, onde ela vai gerar esses resíduos que eles vão precisar ser eliminados pela urina, e às vezes acontece do intestino ou ficar preso ou dar uma diarreia como sintoma. Mas mudança de humor é expressivo na mulher, porque está mexendo com os hormônios, e os hormônios a gente sabe hoje em dia, né, com mais informações, que eles vão alterar perceptivelmente o humor da mulher. Para darmos continuidade, nós temos aí uma outra fase importantíssima. Essa fase aí vai gerar informações e eu quero que vocês continuem anotando. Primeiro aí, o acompanhamento do pré-natal, que é fundamental para garantir uma gestação saudável e segura. Durante o pré-natal, a mulher é acompanhada por médicos ou obstetra. Então, é necessário você participar, tanto o genitor, o homem, quanto a mulher, participar desse momento para fazer o acompanhamento, porque ela está sensivelmente mudando, né? Tá mudando o corpo, está mudando o humor, está mudando tudo na vida dela. É necessário fazer esse acompanhamento com o médico, com o profissional da saúde, de preferência o especialista nisso, que é o obstetra. E para darmos continuidade a essas fases do pré-natal, eu apresento a vocês a primeira parte, que é a consulta médica, consultas médicas regulares. Durante a gravidez, é essencial fazer consultas pré-natais para monitorar a saúde tanto da mãe quanto do bebê. É necessário também fazer a suplementação de ácido fólico e outros nutrientes, principalmente quando a mãe ela já tem uma dieta alimentar deficiente, que ela já detecta isso, e com o exame de sangue, no primeiro momento, o médico também vai detectar essa necessidade, e aí ele vai colocar uma dieta especializada para ela, acrescentando aí alguns compostos ou suplementos na sua dieta. O estilo de vida saudável também tem que mudar, gente. Isso inclui uma dieta equilibrada, como foi falado anteriormente, exercícios adequados é muito importante, porque nessa fase a gente não pode pôr em risco a saúde da mulher e da formação do feto, e evitar substâncias prejudiciais durante a formação dele. Então, isso aí que eu queria mostrar para vocês, é esse momento que começa o acompanhamento do pré-natal. É importante vocês entenderem que ele começa no início da gravidez, quando você detecta, e vai até o finalzinho, com acompanhamento do ginecologista, que é obstetra. Às vezes, geralmente ele já tem a mesma especialidade, então você já pega o mesmo profissional para te acompanhar do início ao fim, até o parto. E o que seria o parto? Vamos lá conhecer a próxima etapa aí. O parto é o momento em que o bebê nasce, e pode ser vaginal ou cesárea, de acordo com a indicação médica e a preferência da mulher. Os tipos de partos são parto normal, onde o bebê nasce através do canal vaginal, e a cesariana, onde o bebê nasce através de uma incisão do abdômen e útero. As etapas do parto são trabalho de parto, onde o útero se contrai para dilatar o colo do útero e permitir a passagem do bebê. Existe a etapa aí da expulsão, onde o bebê é expelido do útero através do canal vaginal. Gente, são termos técnicos, não quero que vocês entendam que é aleatório esse termo que está sendo passado aí para vocês, expulsão. E a dequitação, que é a placenta, o momento que a placenta é expelida após o nascimento do bebê. Para a gente ilustrar melhor essas etapas, temos aí a fase latente. A fase latente é a fase antes são momentos antes de começar de fato o parto. O bebê ele tem essa posição com a cabecinha já voltada para baixo, né, em direção à vagina aqui, por onde ele vai sair.
Temos aqui a fase ativa, onde vai começar a sair o colo do útero ele já fica quase imperceptível. O bebê começa a sair aqui com a saída da cabeça, que é a parte mais difícil do parto, é esse momento aí, e a dequitação, onde vai ocorrer a expulsão da placenta, nesse momento aí. Então, nós temos essas 4 etapas, essas 3 etapas do parto. Para a gente dar continuidade, a falar um pouquinho, chamo vocês para fazer um bate-papo sobre um ponto de atenção importante das informações passadas a partir do pré-natal. Vamos começar aí essa etapa. Certamente há várias doenças, síndromes, condições relacionadas a esse indivíduo. A primeira delas são as anomalias cromossômicas. Trago aí para vocês como exemplo a síndrome de Down, trissomia no cromossomo 21, que é caracterizada por características físicas distintas, e além de tudo isso, com problemas cardíacos e intestinais. A outra anomalia é a síndrome de Edwards, que é geralmente no cromossomo 18, causa malformações graves, muitas vezes fatais, incluindo defeitos cardíacos, defeitos do tubo neural e baixo peso ao nascer. Temos a síndrome de Patau, que ocorre na trissomia do cromossomo 13, similar à síndrome de Edwards, com algumas agravantes, como defeitos cerebrais e renais. E, como anomalias estruturais, eu trago aí para vocês a fenda labial e fenda palatina, que são defeitos congênitos que afetam o lábio superior ou o palato. E defeitos do tubo neural, que incluem a espinha bífida, que afeta, entre outras coisas, a possibilidade de dar a anencefalia, que é o subdesenvolvimento do cérebro e do crânio. Outras condições são doenças genéticas hereditárias, como distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença hereditária, que acomete no cromossomo X, exatamente, e afeta os músculos e leva à fraqueza muscular progressiva. E também temos aí a fibrose cística, que é uma condição genética que afeta os pulmões, pâncreas e outros órgãos. Outra situação aí são as infecções congênitas, como toxoplasmose congênita, que eu vou já explicar para vocês mais adiante, e a rubéola congênita, que é uma infecção causada por vírus durante a gravidez e pode levar a defeitos cardíacos, auditivos e oculares no bebê. Continuando aí, as exposições ambientais e a taratogênicos ou taratógenos. Temos a síndrome alcoólica fetal, que eu vou exemplificar para vocês daqui a pouquinho, e a exposição às drogas teratogênicas, que são drogas como a taladomida, isso já aconteceu há algum tempo, trago como histórico para vocês, que foi prescrita para náuseas durante a gravidez na década de 50 e causou muitas malformações graves nos bebês. Então, para darmos continuidade, eu vou exemplificar para vocês cada condição dessa. Começando aí pela a síndrome de Down, que geralmente acomete o cromossomo 21, como está destacado aqui para vocês. Quer dizer que o indivíduo, em vez de nascer com 46 cromossomos em todas as suas células, ele nasce com um a mais. E acontece no par 21. Essa alteração genética pode se apresentar de 3 formas, sendo que a mais comum é essa do cromossomo 21, uma trissomia, cujo cariótipo vai ser 47XX ou 47XY. O indivíduo apresenta esses 47 cromossomos em todas as suas células. E isso aí acomete aproximadamente 95% dos casos da trissomia do indivíduo. Para a gente retratar melhor outros exemplos, temos aí a anomalia estrutural, que é a fenda labial ou fenda palatina, que é uma fenda, é uma abertura, na verdade, que pode se formar no lábio, chamado de lábio leporino, ou no céu, que é a fenda palatina, ou em ambos, se o tecido não se unir completamente durante a gestação. Trago como ilustração aí o lábio leporino, que é a separação do lábio superior, normalmente logo abaixo do nariz, e a fenda palatina, que é uma abertura na parte superior do céu da boca, né? O palato, que causa uma abertura anômala para dentro do nariz.
Dando continuidade aí às nossas ilustrações sobre essas anomalias e condições, vamos falar um pouquinho sobre as doenças genéticas hereditárias, exemplificando aí a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença genética rara e hereditária, é uma doença neuromuscular degenerativa e incapacitante que afeta a musculatura esquelética, cardíaca e o sistema nervoso, mas é uma condição rara, lembrando a vocês. Ela acomete exatamente no cromossomo X, então tanto o homem quanto a mulher pode passar essa anomalia para sua prole, sua descendência, e cerca de 1/3 dos casos ocorre por mutação genética nova. Outra condição é a infecção congênita chamada toxoplasmose congênita, que eu havia falado para vocês, aí é uma infecção muito comum, mas a manifestação clínica da doença é cara. Em humanos, a principal causa da infecção é o consumo de carne contaminada sem processamento térmico adequado, e no bebê causa hidrocefalia, convulsões, atrofia cerebral, anemia, problemas de fígado e alterações oculares. Uma coisa importantíssima para que vocês entendam é que as mulheres devem evitar areia de gatos e só devem comer carne bem cozida. Evitar areia de gato, não estou falando para se livrar do seu pet. Medicamentos antiparasitários podem ser administrados aos fetos ou recém-nascidos para tratar a infecção caso ela ocorra. Infecções congênitas, aliás, exposições ambientais, eu trago aí para vocês, é a síndrome alcoólica fetal, que é chamada de SAF. É um distúrbio que afeta o desenvolvimento do feto e é causado pela exposição ao álcool durante a gravidez. Essa SAF é um transtorno muito grave do espectro de desordens fetais alcoólicas. Os efeitos decorrem da interferência na formação cerebral, em específico, durante o primeiro trimestre da gravidez. A SAF pode causar déficits cognitivos, comportamentais e emocionais, deformidades físicas, alterações no sistema nervoso central, mudanças nos traços da face, problemas do feto no desenvolvimento físico dele, deficiências do crescimento e disfunções do sistema nervoso central. Então, as crianças afetadas por ele têm problemas de aprendizagem, de memória, atenção, linguagem, comportamento e dificuldade de se relacionarem com outras crianças. Como seria a aparência desse indivíduo com SAF? Vamos ver aí rapidinho. As características, olha aí, cabeça pequena, pregas epicânticas na região mais interna dos olhos, face plana. O filtro é justamente essa marquinha que aparece aqui entre o nariz e a boca, indefinido, né? Ele não aparece. Nariz rebaixado, pequena abertura dos olhos, o nariz é curtinho, o lábio superior é fino e ela tem essa má formação na cabeça, causando a microcefalia. Gente, é importante essa informação para que vocês entendam como o álcool vai afetar na formação do bebê. Vamos finalizar aí com uma mensagem muito importante. O diagnóstico precoce nessas condições vai ocorrer durante o pré-natal, por isso que essa etapa é tão importante e pode ajudar os médicos e os pais a planejarem o tratamento e os cuidados necessários para o bebê após o nascimento. Isso pode incluir intervenções médicas imediatas, acompanhamento especializado e apoio emocional para a família. Esse momento em que ocorre o diagnóstico é aquela segunda fase, no segundo trimestre, da ultrassom morfológica. Então, é um momento assim, quando a mãe tem esse conhecimento, tem essa informação, ela fica muito apreensiva para saber se o seu bebê está se formando da forma mais adequada possível. E essas decisões tomadas aí, isso aí é um aconselhamento médico e fica entre médico e paciente qualquer decisão a ser tomada, tá bom? Olha aí que coisa importante a gente conhecer a gravidez, conhecer o que pode acontecer com o bebê e com o feto e o que a gente pode evitar. E tem muita coisa aí, tem muito vocabulário para vocês entenderem um pouquinho melhor, revisem as suas anotações e espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!